Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque, ainda gravado em confinamento. Convém começar por referir, e sobretudo aqueles que nos acompanham mais de perto estarão seguramente recordados, que em dezembro, no Turismo em Destaque, no 8º episódio, imediatamente antes do Natal, tivemos a oportunidade de aqui analisar em detalhe a questão da bazuca europeia. E na qual este plano de recuperação e resiliência se baseia, que, não podemos esquecer, já teve durante todo o verão, teve origem num documento preparado pelo professor António Costa Silva, que posteriormente, a um conjunto vasto de contributos, acabou por ser apresentado em meados de outubro em Bruxelas, mas que nessa altura, em dezembro, tivemos então a oportunidade de dizer que, atento à segunda vaga da pandemia que estávamos a acabar de atravessar e antevendo-se já uma terceira vaga, os impactos, quer em termos de saúde pública, quer em termos da economia, obviamente levavam a que esse plano tivesse que ser alterado, não só em Portugal, mas também nos demais Estados-membros. E o documento que agora está em análise e está em debate público até ao próximo dia 1 de março, mantém os 3 pilares iniciais, aliás, porque eles não podiam ser alterados, porque foi assim que foram definidos pela própria União Europeia, a saber, o pilar da resiliência, que é o mais importante, depois, um segundo pilar, que é o pilar da transição climática, e um terceiro, que é o da transição digital. Sendo que estes 3 pilares têm, por assim dizer, integram 19 componentes, como lhe chama o Governo. Eu julgo que eixo será mais fácil e mais compreensível, os quais se desdobram em 36 reformas ou medidas, se quisermos, que se traduzem em 77 investimentos. Sendo que o pilar da resiliência será dotado de 8,5 mil milhões de euros de subvenções, isto é, de dinheiro a fundo perdido, havendo até a possibilidade de ter mais 2,4 mil milhões de euros de empréstimos. O pilar da transição climática vai ser contemplado com cerca de 2,8 mil milhões de euros a fundo perdido e poderá ter ainda 300 milhões de euros, em termos de empréstimos. E, finalmente, o da transição digital vai ter cerca de 2,5 mil milhões de euros de subvenções. A questão dos empréstimos, quer para o pilar da resiliência, quer para o pilar da transição climática, ainda não estão totalmente assumidas e definidas pelo governo português. Portanto, aquilo que podemos contar são com os 14 mil milhões de euros distribuídos em 8,5 para a resiliência, 2,8 para a transição climática e 2,5 para a transição digital. Ora, isto da análise que podemos fazer do documento, e entrando agora já na resposta mais direta à pergunta que nos é colocada, aquilo que nós podemos constatar é que cerca de 70% a 80% das verbas que aí estão previstas são direitinhas, por assim dizer, para investimento público. E são direitinhas para investimento público, e com isto não quer dizer que seja diretamente uma crítica, uma vez que nós sabemos que há muito investimento público, como infelizmente temos tido a oportunidade nos últimos meses de poder, e praticamente no último ano, de constatar, que são fundamentais, como seja o reforço quer de equipamentos, quer de recursos para o Serviço Nacional de Saúde, das respostas sociais que são precisas dar, de melhorias no plano da habitação, de uma evolução da escola digital, da modernização da própria administração pública, de uma transição energética com maiores eficiência, modernidade e melhorias também dos transportes públicos. Enfim, todo um conjunto vasto de matérias que, até muitas das quais comumente estamos habituados a designar pelas reformas estruturais do Estado, e que durante tantos anos temos vindo todos a clamar para que não sejam feitas. E agora, ao que tudo indica, estão aqui contempladas. Contudo, nós não nos podemos esquecer que estamos perante um documento de recuperação e de retoma da economia europeia. E, portanto, devia de haver aqui uma parte, ou, neste caso, a parte mais importante deveria ser dirigida às empresas, pois são elas que, na verdade, criam riqueza e criam emprego. E, portanto, este é um documento que podemos considerar muito importante, mas muito focado na realidade presente e suficientemente
com medidas suficientemente flexíveis, basta consultá-lo para poderem ser adaptadas, por assim dizer, aos calendários eleitorais e a eventuais necessidades políticas e futuras, mas que apresenta pouca visão futura para alguns dos grandes constrangimentos que o país vai enfrentar. Apenas a título de exemplo, um caso, que é o da demografia. Como se sabe, Portugal tem um enorme déficit democrático, está com um envelhecimento enorme da sua população, vai chegar a 2050 como o 6º país mais envelhecido do mundo e, portanto, precisa urgentemente de mais natalidade e também de apoio e de uma visão estratégica para as suas políticas de imigração. Ora, não há praticamente referências nenhumas a estas matérias neste documento, embora haja muito apoio, por exemplo, e que é apoio que vale a pena a instituições para acolherem os nossos concidadãos mais séniores da nossa sociedade, mas, por exemplo, para haver um rejuvenescimento da população. Essa é uma falha muito grande. Aliás, basta olhar para algumas das medidas que, eventualmente, até se podia, à primeira vista, pelo seu nome, destinar às empresas. Por exemplo, no eixo 5 do pilar da resiliência, aponta-se a medida de investimento e inovação. E vamos ver os 4 investimentos e vemos promoção de inovação e desenvolvimento e de investimentos inovadores e de investimento inovador nas empresas, criação de desenvolvimento do Banco Português de Fomento, alargamento e consolidação da rede de instituições de interface, agência de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria, e chegamos ao fim, olhamos para estes 4 investimentos desta medida e vemos, afinal, o que é que daqui resulta para as empresas. Ou seja, isto é um exemplo claro para podermos retirar um pouco esta conclusão que é, ou seja, há muito pouco tempo para discutir este documento e termos uma discussão séria e que vale a pena. O documento ainda está muito vago, porque, por exemplo, acabámos de ver aqui este caso que não conseguimos perfeitamente compreender o que é que daqui se pretende, nem mesmo pela própria leitura do documento, e depois há aqui regras muito simples do bom senso, por assim dizer, empresarial e do investimento, como seja vermos qual é a rentabilidade ou o prazo de amortização destes investimentos ou a rentabilidade que eles vão dar, como eu estava a referir, que também aqui não veio referido. Sendo que o Governo ficou de apresentar essas contas mais tarde, em princípio, dir-se-á, e daquilo que sabemos, por volta do mês de abril, contudo, já será muito depois do programa estar fechado à discussão pública e apresentado definitivamente em Bruxelas. Ou seja, como se vê, eu julgo que há aqui alguns aspectos que não estão a ser devidamente acautelados e esta é uma oportunidade que o país, que Portugal, não pode perder. Como referimos, ou como estávamos a referir na resposta à primeira pergunta, desde o documento elaborado pelo professor António Costa e Silva, que na sua versão preliminar já abordava o turismo e que depois na sua versão final corrigiu muitas questões que aí mencionava relativamente ao turismo, mas que eram consideradas quase, e tivemos a oportunidade na altura de as qualificar quase como sendo de algum amadorismo e, apesar de tudo, foram mitigadas na versão final, embora o turismo nunca se possa ter dado por satisfeito. Contudo, apesar disso, havia referências à atividade turística. Ora, curiosamente, ao lermos este documento que está agora em discussão pública, aquilo que vimos é que, pura e simplesmente, praticamente tudo o que respeitava ao turismo ou à atividade turística desapareceu. E nem sequer no plano das acessibilidades, que estavam referidos no documento original que foi entregue em Bruxelas, por exemplo, relativas à construção do novo aeroporto de Lisboa, embora até se possa assumir que o próprio aeroporto será uma infraestrutura que irá ser, cujo investimento é da entidade concessionária dos aeroportos de Portugal. Agora, por exemplo, em termos das acessibilidades, quer rodoviárias, quer ferroviárias, quer marítimo ou fluviais ao novo aeroporto, nada está referido neste documento. E isto vem tudo ao invés de aquilo que se passa na União Europeia, uma vez que a maior parte dos países teve a oportunidade de, até por o turismo ter sido uma das atividades que mais tem sido causticada por esta pandemia, se não aquela que tem sido efetivamente mais,
de sublinhar e de se pronunciar a favor da importância de todos os países, ou de muitos deles, terem feito figurar nos seus documentos, ou estarem a fazer figurar nos seus documentos, o turismo. Ora, estranhamente, no caso de Portugal, começou por figurar e, pelos vistos agora, terá desaparecido, algo que não se entende, mais a mais, porque até como é próprio o entendimento da Comissão e das instituições comunitárias, aquilo que é dito é que o turismo é uma atividade económica, como todos nós sabemos, onde as pequenas e médias empresas têm um papel muito importante, e isso quer dizer, como são elas as grandes empregadoras, que têm um grande papel na manutenção e na criação de novos empregos. Ou seja, no fundo, o turismo desapareceu, foi um pouco varrido do mapa, o que obviamente nos deve deixar a todos muito apreensivos, mas também muito esperançados que nesta discussão pública haja de facto o apontar de medidas muito concretas que possam beneficiar a atividade turística e, ao beneficiar a atividade turística também, outras que possam promover a diversificação da economia nacional, como sempre aqui defendemos, de modo a podermos ter uma economia portuguesa mais competitiva, mais diversificada e mais apta sempre a responder a todos os desafios que, seja na economia global, seja no caso de situações de crise como agora estão a passar, possa de facto dar as melhores respostas ou as respostas mais adequadas a cada caso quando com ele for confrontado. E já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá, continue a cuidar-se, por favor, cuide dos seus, mantenha a distância social, use máscara e higienize as mãos.